Você gosta de vinho? O vinho remonta a diversos períodos da humanidade. Basta você pegar um seriado ou um filme de época e haverá alguém bebendo vinho. Isso não é invenção do roteirista, tudo indica ser real. Cada cultura fala do surgimento de vinho de uma forma diferente. Os cristãos, embasando-se no Antigo Testemunho, acreditam que foi Noé quem plantou um vinhedo e com ele produziu o primeiro vinho no mundo. Já os gregos consideraram a bebida uma dádiva dos deuses, e assim por diante. Do ponto de vista histórico, é difícil afirmar. O vinho surgiu antes da escrita, e deve ter sido por acaso. Reza a lenda que alguém esqueceu um punhado de uvas amassadas em um recipiente, e elas sofreram uma fermentação, e tiraram vinho. No entanto, o cultivo das videiras para a produção de vinho, assim como de outros alimentos, só foi possível quando alguns nômades se estabeleceram, fixaram-se na terra e tornaram sedentários. Vou estar falando dos 5 principais tipos de vinho, começando pelo vinho tinto, que é o tipo de vinho mais consumido no Brasil. Esses vinhos são produzidos por meio da fermentação do suco extraído de uvas tintas. Por causa da grande variedade de uvas existentes para a produção de vinho tinto, a bebida pode ter estilos e gostos muito diferentes, de acordo com as características de sua produção. Já o vinho branco pode ser produzido a partir de uvas brancas e tintas, com método de produção distinta ao do vinho tinto. São indicados para serem servidos gelados e acompanham muito bem comidas leves como queijos, peixes e frutos do mar. O vinho rosado, mais conhecido como rosé, é produzido a partir de uvas tintas por diferentes estilos de vinificação, cada vez mais apreciado pelo sabor, sofisticação e custo-benefício. Bastante apreciado em celebrações e eventos, o espumante é um tipo de vinho produzido com gás carbônico dissolvido. Muitos associam o espumante ao champanhe, mas as duas bebidas são diferentes. O champanhe é uma bebida produzida especificamente na região francesa de mesmo nome. Assim, é correto dizer que todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Os vinhos licorosos mais conhecidos são os fortificados e os de colheita tardia. O vinho fortificado é uma bebida que tem a fermentação interrompida antes do término pela adição de aguardente vínica. Com essa elevação de teor alcoólico, as leveduras param de agir, deixando dulçor no vinho. Ele é caracterizado pela quantidade elevada de teor alcoólico, entre 19% e 22%, além de ser elaborado com alta quantidade de açúcar. Já o de colheita tardia são vinhos comumente doces, os famosos vinhos de sobremesa, tendo um teor alcoólico mais baixo. E é importante ressaltar que o vinho licoroso não se assemelha com o vinho suave, que também é bastante conhecido por seu sabor mais adocicado. Bem, eu vou falar para vocês sobre os benefícios do vinho. Com o consumo regular do vinho, ele é capaz de trazer inúmeros benefícios para a saúde, atuando em pontos nutricionais até no funcionamento cardíaco. Ele protege o coração, previne o diabetes, melhora a digestão, aumenta a longevidade, entre outras coisas que são beneficiais para a saúde. Os pesquisadores apontam que o consumo moderado de vinho tinto, ou seja, 2 taças ao dia, pode reduzir em até 20% o risco de doenças cardíacas. Isso porque o vinho tinto ele é rico em polifenóis, que é uma substância presente na casca da uva que aumentam os níveis de colesterol bom, que é o HDL, e diminui os níveis de colesterol ruim, que é o LDL. Segundo uma pesquisa feita em Harvard Medical School, o resveratrol, que é outra substância presente no vinho tinto, ele apresenta um efeito anti-envelhecimento. E outra substância também presente é a procianidina. A procianidina, ela é aliada na prevenção do câncer por proteger as células e possuir propriedades antioxidantes. Eu vou falar um pouco para vocês de como é o processo até o vinho chegar à sua casa. O vinho passa por todo um processo de produção complexo e que faz-se necessário todas as etapas serem concluídas com o máximo de qualidade, sendo elas 8 etapas. A primeira é a colheita, é uma das decisões mais importantes e é o momento certo de colher as uvas. De acordo com as variedades de uva, a colheita é realizada em diferentes épocas por conta do estágio de maturação. A segunda etapa é o desengace e esmagamento.
Esse é o processo que inicia a vinificação depois da colheita. As uvas são colocadas na desencaçadeira, que é a esmagadeira, e é uma máquina que remove os esgaços dos grãos de maneira sutil, rompendo as cascas das uvas e fazendo assim que o suco escorra livremente, sem precisar esmagar as cascas e os grãos. Logo em seguida vem a prensagem. O mosto é prensado para separar as cascas e sementes do suco. Essa prensagem inicial só é feita para fazer o vinho branco. Para os vinhos rosés e tintos, pulam esta etapa, porque precisam das cascas para ganhar a cor. Logo depois vem a fermentação, que é o processo onde tudo acontece. As leveduras se alimentam do açúcar natural que tem no suco das uvas e a transformam em álcool e dióxido de carbono. O quinto passo é a transfega. É o processo de transferir o vinho de um tanque para o outro. Isso ocorre quando a fermentação alcoólica, os resíduos sólidos, a matéria orgânica, as bactérias e leveduras ficam no fundo do tanque. Em seguida, temos a classificação e estabilização, que é concluída depois da fermentação e transfega. Para finalizar, temos o amadurecimento e engarrafamento. No processo de amadurecimento, ele pode ser feito em tanques de aço ou barris de carvalho.